Bem-vindos ao podcast Pronto Postei. Hoje eu tô aqui com o professor Rogério Bocuzzi. Ele também é mestre em comunicação e empresário. Obrigada, professor, por ter vindo. E a primeira pergunta, já vou lançar para você se apresentar também, é com que você atua atualmente. Jéssica, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Muito legal estar aqui com você, participando do seu podcast. Bom, eu faço várias coisas, né? Eu tenho duas empresas, sou sócio de um centro de treinamento aqui no bairro do Itaim, em São Paulo, que é a Athlete Training Center, e eu também sou sócio de uma empresa de cosméticos. A gente está lançando uma linha de cosméticos agora, é a última experiência profissional que eu tive, venho atuando no mercado de beleza já fazem alguns anos também, e como você falou, eu também sou mestre em comunicação e práticas de consumo pela ESPM, que é a faculdade que eu dou aula, né, uma das, né, eu dou aula na ESPM, também dou aula na Unasp, em algumas disciplinas, e venho estudando marketing digital já fazem alguns anos, né? Eu já venho trabalhando com isso já há mais de 15 anos, na verdade, estudando e atuando como gestor, né, de mídias digitais, marketing digital e redes sociais também. Professor, como você começou no mercado e como foi a transição para a carreira acadêmica? O que envolvia? Você sempre teve vontade? Me conta um pouquinho, não só porque eu acho que as pessoas se interessam por todo esse processo, mas porque eu particularmente tenho muito interesse em virar professora, então eu quero saber como isso funciona, e acho que as pessoas não têm muita ideia de como é a carreira acadêmica, de como ingressar, e como é sair de uma carreira convencional, entre aspas, e ir para o meio acadêmico de fato. Legal, uma pergunta interessante. Particularmente, eu tenho um DNA professor, né? Eu sou filho de professora. Minha mãe é professora aposentada, professora de estado, e eu lembro quando eu era muito pequenininho, eu ia com ela na escola. Quando ela dava aula, não tinha com quem ficar, que eu ficasse, né? Eu era muito pequeno, e eu ia com ela e eu ficava dentro da sala de aula. Ela dando aula e eu ficava lá, sentadinho, quietinho, assistindo às aulas. E eu sempre estudei muito, né? Desde criança. Então, eu estudei em bons colégios, né? Graças a Deus, minha família sempre priorizou muito o estudo. Sempre estudei muito na minha vida. Teve um período que eu tive entre a minha graduação e a minha pós-graduação, foram praticamente 10 anos, né? De gap aí sem estudar. Mas depois que eu comecei a fazer a minha primeira pós-graduação, eu falei, bom, eu acho que olhando lá para frente, né? Eu já com uma idade, depois de sair do mundo corporativo, eu quero ser professor. E aí, o que eu preciso fazer para construir essa carreira? Primeiro, estudar. Eu acho que estudar é fundamental, independente do que você faça. Se você quer seguir a carreira acadêmica, você precisa estudar. Estudar o mercado que você atua, estudar o seu assunto de interesse, que você quer um dia virar professor e dar aula. E no marketing isso é um pouco, não vou dizer complicado, mas é um pouco dinâmico hoje, porque as coisas mudam muito rápido, né? Muita tecnologia está se envolvendo no marketing digital principalmente, né? Hoje mídia programática, enfim, então muita coisa vem acontecendo e você tem que ter uma atualização constante, né? Então você tem que estudar muito. Então eu acho que na verdade, a única dica que eu dou para seguir a carreira realmente é estudar muito e pensar, né, em fazer um mestrado, um doutorado, que, né, para uma carreira acadêmica é importante você ter um título, né, nesse porte. Eu me preparei muito para fazer, né, para me tornar mestre. Na verdade, o meu primeiro mestrado que eu entrei foi em 2013, há 12 anos atrás, e não consegui cumprir com o meu mestrado na época por conta do meu trabalho. Eu trabalhava CLT numa empresa multinacional, trabalhava 12, 13 horas por dia, e realmente para você estudar você precisa de tempo, mesmo você tendo os finais de semana, você precisa de tempo para estudar muito, ainda mais quando a gente fala de um mestrado acadêmico, você precisa realmente se dedicar ao estudo, né, e o estudo requer tempo, sentar, ler livro, ler artigo, escrever artigo, né, analisar, interpretar. Então tem muito trabalho que você tem que fazer, e para isso você precisa de tempo. Então, e aí chegou o meu momento de poder fazer isso, né? Hoje, ter tempo para estudar e focar na minha carreira, que é o que eu queria, sempre quis, né? Há anos atrás eu vislumbrava isso, e agora eu estou, na verdade, no início da minha carreira acadêmica, né? Eu sou professor há
5 anos, na verdade. Então, mas começou com tudo, né, também, porque dá aula de tudo que pode ser, assim. a minha primeira experiência acadêmica foi na Universidade Paulista, na Unip, né, que eu comecei a dar aula em 2020. E aí logo entrei na SPM também, né, na pós-graduação, que eu estou lá até hoje. E aí vieram outras oportunidades, né, depois, e aí eu fui, né, também, conforme as limitações também, né, de tempo, entrando em alguns outros cursos, e hoje eu estou muito focado nisso, né, realmente estou focado na minha carreira acadêmica, além das empresas também, né, que eu, assim, a empresa de cosméticos a gente tem uma atuação um pouco mais forte, eu tenho que, agora no início, né, trabalhar bastante. No centro de treinamento já está consolidado, né, um centro de treinamento super conceituado aqui no Itaim Bibi, aliás, convido todos a conhecer também. Mas também foi um trabalho muito difícil no início, né? Todo início de negócio, qualquer coisa que você vai fazer na vida, eu acho que você tem que trabalhar muito, né? Os negócios, né, quando eles se iniciam, primeiro, segundo ano, você precisa se dedicar muito ao trabalho, né? Então, os 2 primeiros anos do centro de treinamento foram realmente muito trabalhosos, assim. Agora está sendo um ano de bastante trabalho também, nessa nova marca de cosméticos que a gente lança agora no segundo semestre, mas a carreira acadêmica ela é um pouco mais contínua, né? Porque você tem as aulas, você tem que atualizar a aula, você precisa criar conteúdo também para mostrar nas aulas, atualizar, né? Sobre tudo, como eu disse, né? Tudo acontece muito rápido. Como você sabe, a gente fala também um pouquinho de redes sociais, nas redes sociais também tudo vem mudando quase que diariamente, então eu acho que estudo e preparo, né? Então, para chegar nesse estágio de você realmente querer ser um professor e poder, né, compartilhar, né, informações e conhecimento com os alunos. Para quem não sabe, o Rogério foi meu professor na pós-graduação, então eu me sinto muito honrada de estar aqui, de ter esse convite aceito, porque faz muita diferença para mim. Você sempre me ajudou muito, né, na pós-graduação, depois, sempre com uma troca muito genuína e me dando conselhos muito motivadores. E eu queria falar um pouquinho agora da parte da sua carreira. Como que foi? Como que você ingressou no mercado? E por que isso não te satisfez? Assim, que dor que você teve, que você falou, não, vou deixar o mercado de lado e vou começar a lecionar, fazer o que eu realmente amo? Eu trabalho desde sempre, né? Comecei a trabalhar com 15 anos de idade. E eu não me lembro de não ter trabalhado na vida. Eu sempre, de alguma forma, eu sempre estava trabalhando, né? De uma empresa eu ia para outra. Teve uma época que eu fui morar na praia, mas eu estava morando na praia trabalhando, e voltei da praia e continuei trabalhando em São Paulo. Então eu comecei a carreira no mercado esportivo em 97, quando eu voltei a morar em São Paulo, e eu queria trabalhar com o mercado de surf, que era um mercado que eu gostava muito, né? Surfwear, sportswear, né? Como alguns determinam. Então eu comecei a trabalhar nesse mercado, comecei a trabalhar com mídia, tive passagens pela Editora Abril, pela Editora Trip, sempre olhando para o mercado de surfwear, que era um mercado que eu gostava muito. E fui seguindo carreira nesse mercado, me especializando nesse mercado, entendendo o mercado profundamente. Comecei a dar algumas palestras, e isso até, eu já falei um tempo atrás, me ajudou também para o meu desenvolvimento na carreira acadêmica, porque quando você vai dar uma palestra, é mais ou menos como se você estivesse dando uma aula, né? Você precisa criar um conteúdo ali, mostrar aquele conteúdo, passar aquele conteúdo para as pessoas que estão te assistindo e convencer elas sobre aquele conteúdo, né? Então, essas palestras me ajudaram muito, além de vários workshops, treinamentos de venda que a gente fazia, porque eu sempre trabalhei na área de marketing, né? Então essa foi a minha especialização, né? Eu nunca trabalhei, apesar de ter trabalhado com vendas também, sempre muito ligado com marketing. Mesmo trabalhando na área de vendas, eu sempre fazia ações de marketing para ajudar nas minhas vendas. Eu, como vendedor, fazia isso. E então eu sempre tive esse viés de marketing, publicidade, marketing, comunicação, como for. E aí eu trabalhei muitos anos no mercado de surfwear, até 2020, praticamente, 2019. Eu fiquei trabalhando nesse mercado durante todos esses anos.
E aí chegou um momento que eu falei assim, puxa, eu poderia explorar outros mercados, poderia explorar outras ideias, né? Porque além de você, para mim, por exemplo, cansar um pouco de você sempre, né, tá atuando no mesmo mercado, fazendo a mesma coisa, e você olha tanta coisa acontecendo do lado de fora, né, tantas ações legais. Eu sempre pensava em atuar em outro mercado, mas, putz, qual mercado que eu vou atuar, né, não sei, que tá ligado a esporte, sempre ligado aos esportes também, né? Pratico esporte desde sempre, sempre gostei de esporte, sempre gostei do mercado esportivo também. Então, depois que eu comecei a ministrar as aulas na ESPM, no nosso curso da pós-graduação que você também se formou, que é a pós-graduação em marketing e negócios digitais para moda e beleza, eu também comecei a olhar um pouco para o mercado de beleza. E eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria para uma empresa de beleza. Depois fui trabalhar nessa empresa, fiquei lá por 2 anos. E aí lá conheci a minha atual sócia e a gente resolveu montar uma marca de cosméticos. Falei, poxa, o mercado de beleza é um mercado muito legal, um mercado muito interessante, assim. Então me abriu um outro, sabe, um outro espectro, assim, que eu falei, caramba, olha isso. Né? E é outra dinâmica, não tem nada a ver com aquilo que eu fazia anteriormente. E isso eu sou especialista, desculpa te cortar, mas abandonar o direito e fazer outra coisa. Não é? Então, é o que eu... porque você acaba olhando para esses mercados, esses novos mercados, e tem tanta coisa legal acontecendo, tantas ações de marketing legais, né? Tanta coisa que você pode aplicar também, sair de um mercado e aplicar, né? Levando as suas devidas proporções em outros mercados para também gerar resultado. E eu falei, poxa, olha que coisa legal, que coisa bacana. E eu acabei me apaixonando pelo mercado de beleza. E então eu estou atuando, ainda atuo no mercado esportivo, né, com a nossa outra empresa, mas sempre pensando na minha carreira acadêmica, sempre dando muita atenção para a minha carreira acadêmica. Então sempre continuei estudando, fui atrás, né, do meu mestrado, que era um sonho antigo meu. Depois que a gente saiu daquele período de pandemia, que foi um período super difícil, eu sentei um dia e falei assim, cara, agora eu vou fazer o mestrado, custe o que custar, né? Isso foi em 2021, e aí em 2022 eu entrei no mestrado e terminei, né, no ano passado. Então, sempre com muito foco, né? Então, acho que você focar naquilo que você quer. Se você quer ser uma professora, você fala, pô, eu quero ser uma professora. Se você focar nisso e ir atrás e estudar e, né, seguir os passos que você precisa dar, eu acho que, né, você vai ter sucesso. E quais são esses passos que a gente precisa dar quando decide que vai ser professora, além de estudar muito e de ter um mestrado? Acho importante também contar, para quem não sabe, algo que você me explicou, que o mestrado acadêmico é muito diferente do mestrado tradicional, né, que te prepara para grandes empresas e tudo mais. Se você quer trabalhar na área acadêmica, é mais interessante ter um mestrado acadêmico. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é e como fazer para se tornar professor, para dar aulas. E uma dúvida que eu tenho é, como você escolhe o tema que você vai dar aula, a disciplina? É você que escolhe? Você é aprovado numa matéria? Como que funciona? Assim, a primeira parte da pergunta, eu acho que é você realmente, primeiro, buscar um mestrado qualificado, né, como é o mestrado da SPM, um mestrado acadêmico, né, super, super conceituado no mercado e diferente do mestrado profissional, que também é um mestrado super qualificado, mas que você traz muito mais o mercado, né, para os seus estudos. E quando a gente fala de mestrado acadêmico, a gente trabalha muito mais a linha teórica. Então, você vai estudar teóricos, né, desde do século XVIII até hoje. E muita coisa que era escrita lá atrás, a gente vê que funciona hoje. Então, você faz essa relação profissional de mercado e do que acontece hoje com toda a parte teórica. E isso é muito interessante. No mestrado profissional você já é um pouco mais atuante de mercado mesmo, né? Então você vai ver muito mais case, aplicabilidade em mercado, mas não deixa de ser também um mestrado super interessante, assim também como o doutorado, né? O doutorado acadêmico
Ele também segue essa linha e agora a SPM também acabou de aprovar o primeiro doutorado profissional. Então você pode também ser doutora, né, e seguir a carreira como profissional. E eu acho que, assim, o que na verdade determina isso é a sua especialização, né, a sua experiência de mercado. Eu tenho uma bagagem de mercado de alguns anos, né, já estão 25 anos já trabalhando nesses mercados e desenvolvendo todo esse trabalho desde o mundo offline. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu tive, né, eu sentei numa mesa e tinha um telefone aqui e tinha uma folha com uma caneta. E esse era o meu recurso. Sim. Né? Hoje você senta na frente do computador com um celular do lado e você tem os inúmeros recursos que a gente tem hoje. E a inteligência artificial ainda para melhorar, né? Inteligência artificial que, na verdade, pode ser uma grande aliada, né, para diversas profissões, diversas partes do seu trabalho, pode facilitar muito a sua vida, né? Muitas pessoas têm um pouco de receio em relação à inteligência artificial. Eu vejo a inteligência artificial com bons olhos. Eu acho que pode ajudar muito em algumas questões burocráticas e que demandam muito tempo da nossa vida. Eu acho que ela pode nos ajudar muito nesse sentido. Mas não transferir a nossa inteligência para ela, né? Não pedir que ela pense como nós, né? Pense aí para mim, né? E aí você vai acabando, né? Acaba não praticando a sua criatividade e se desenvolvendo, né? Então aí tem essa linha, né, divisória aí do uso da inteligência artificial, como realmente auxiliar, né, para o seu trabalho ou te substituir. Se você está indo para o lado de substituição, aí já é um caminho muito legal. Uma coisa que eu pensei agora e queria perguntar ser autônoma impossibilita você ser professor? Impossibilita, você tem que ter uma experiência de mercado em empresas, ou você sendo autônoma, mas trabalhando, por exemplo, no meu caso, como estrategista, eu consigo mostrar isso e dar aulas eventualmente? Eu acho que sim. Na verdade, é o que eu falei, né? Se você for especialista em uma área, né, especialista em um assunto, e você tiver propriedade para falar sobre aquilo, e aí em algum curso, seja ele qual for, um curso de graduação ou de pós-graduação, tenha uma disciplina que tenha uma ligação com aquela sua especialização, isso já é um bom caminho, né, para você depois se tornar uma professora sobre aquele assunto, né? Então, como eu disse, eu trabalho no mercado há muitos anos, vi todo o desenvolvimento, o crescimento das redes sociais, até por conta disso, né, eu geri bastante, né, e fiz muita estratégia para redes sociais, isso nas primeiras empresas que eu trabalhei, quando a rede social ainda estava engatinhando, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então isso me deu uma bagagem muito boa para eu poder desenvolver. Eu vi todo o mercado amadurecer. Ao mesmo tempo também eu passei esse tempo todo estudando sobre isso, né, me especializando sobre isso, e isso me deu essa bagagem e me deu propriedade para eu poder ministrar uma disciplina sobre esse assunto, né? Não é diferente com outros assuntos também. Então você pode, independente de trabalhar numa empresa, ser especialista naquilo, mesmo sendo autônomo, né, mas ter propriedade para falar sobre aquilo, e dependendo do curso, né, da faculdade, do curso, da disciplina, se tiver uma conexão com aquela sua especialização e você tiver uma boa formação acadêmica também, nada impede de você também ser uma boa professora. Eu tive duas experiências, na verdade, foi tanto na graduação quanto na pós-graduação, de que as aulas eram uma coisa e a prática era completamente diferente, principalmente no direito. Eu adorava as aulas, eu adorava estudar, mas quando eu fui para campo, eu realmente vi que não era para mim, que era uma situação completamente diferente, que o direito teórico não funcionava na prática como ele se propõe, né? E no marketing eu acredito que funcione um pouco mais, que a gente consegue ter mais esse acesso e essa tangibilidade, mas para você, qual foi, assim, o choque de realidade quando a experiência prática e a experiência teórica se encontraram? Essa é uma pergunta legal. Eu, em 2022, eu fiz um curso na USP, na FEA, na verdade,
Entrei na FEA como aluno especial e já em preparação para o início do mestrado na ESPM. Eu tive aula com um professor fantástico, o professor Otávio Lamônica Freire. E durante essa disciplina, a gente tinha que ler muitos artigos acadêmicos. Né? Então, boa parte da disciplina, toda semana você tinha que ler pelo menos uns 3, 4 artigos acadêmicos. Artigos acadêmicos do mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro. Né? Então, pesquisas, artigos, papers, né? e artigos falando sobre as aplicabilidades do marketing na prática, mais ou menos. Né? Então, pesquisas, testes, enfim, alguns fundamentos teóricos que estavam naqueles papers, naqueles artigos. E aí, em uma das aulas, eu achei interessante porque eu vi em alguns artigos, em alguns estudos, muita aplicabilidade para o mercado, e eu questionei o professor, eu falei, professor, por que isso não é aplicado no mercado? Por que o mercado não usa essa pesquisa, todo esse conhecimento teórico, né, e científico para ser aplicado no mercado? Né? E o que ele me falou é que realmente o mercado ele é cruel, né? O mercado ele vai muito atrás de números, né? Atrás de resultado, e a gente às vezes vive um dia a dia que você precisa entregar resultado, independente da teoria ou da ciência que você está aplicando. E então isso acontece muito, não só no marketing, não só no direito, em alguns mercados. Às vezes tem muito estudo científico, tem muito estudo sobre a área, muita teoria sobre a área, mas não é aplicado no mercado porque o mercado ele exige um retorno mais rápido, vamos dizer assim, e para isso acontecer existem algumas outras ferramentas para que a empresa tenha um retorno e sem discutir muito a teoria do negócio. Sim. Agora, falando um pouquinho mais de estratégia digital, que é uma coisa que você manja demais e eu estou começando, né, em comparação pelo menos, quando você entendeu de fato que aparecer, tá presente nas redes sociais, era mais uma questão de posicionamento do que de exibicionismo. Porque hoje em dia, com algumas influenciadoras e criadores de conteúdo, a gente percebe que esse mercado, algumas pessoas começaram para inflar o ego, e não tanto como uma forma de posicionamento. E depois entenderam que sem um posicionamento sólido, elas não conseguiriam ir para frente com aquela persona que elas tinham criado. Então, eu acho muito importante a gente explicar um pouco dessa base do que é o posicionamento, como ele funciona, mas mais do que isso, a diferença entre ele e um exibicionismo. Sim, eu acho que assim, falando no contexto geral, se a gente for pensar no marketing digital, né, vamos dizer, a digitalização do marketing, coisas de, sei lá, 20, 25 anos, e as redes sociais que também, né, se proliferaram e se desenvolveram com muito mais vigor, vamos dizer, nos últimos 10 anos, se a gente pensar em Instagram, né, TikTok, são redes recentes, né? O YouTube é a mais antiga, que tem 20 anos, né? O YouTube é de 2005, que também agora chegou num estágio de amadurecimento total, né? E virou um canal de televisão, praticamente. Então, todo o mercado ele vem se desenvolvendo, ele vem amadurecendo, ele vem aprendendo, né? Como que o digital se comporta, porque a gente tem o nosso mundo físico, o nosso mundo offline, e a gente está totalmente integrado ao mundo digital. Né? A gente já está vivendo o mundo digital. A gente acorda com o celular, a gente já está na rede. Sim. Né? Estamos vivendo na rede. E o trabalho com redes sociais, ele também vem amadurecendo durante o tempo, durante os anos. Quando as redes sociais surgiram e foi todo aquele frenesi, né, e todo mundo... E, na verdade, as redes sociais, elas são conexões de pessoas, né, depois acabaram virando negócios, né? Então, as empresas passaram a atuar nas redes sociais, mas se a gente lembrar do início das redes sociais, eram só pessoas ali, né, compartilhando fotos,
depois começaram a compartilhar vídeos, né? E aí os recursos tecnológicos foram avançando. Quando as pessoas começaram a utilizar as redes sociais, foi todo aquele frenesi, todo mundo querendo aparecer, e todo mundo colocando qualquer coisa, né, postando qualquer coisa e tal. Eu acho que eu vejo que hoje, e aí nessa questão também de criadores de conteúdo, de influenciadores, o mercado está amadurecendo muito. A gente está ainda numa crescente, né, não só de amadurecimento, de entendimento do mercado e de como isso funciona, quais são as estratégias que você deve ter para ter um bom posicionamento, para você não só ficar postando conteúdo, porque quando as empresas passaram a utilizar as redes sociais como uma ferramenta de comunicação, isso a gente fala bastante lá no nosso pós de moda e beleza, as empresas viram um canal de comunicação para postar conteúdo. Então, vamos pegar esse conteúdo, vamos colocar lá. E coloca o conteúdo lá e vê o que dá, né? Hoje já existe um trabalho de algumas empresas, inclusive, muito sério, né, de questão estratégica, questão de calendário, de posicionamento, questão de trabalho com influenciadores, com criação de conteúdo. Então, isso vem evoluindo bastante, né? E a gente vê que vai continuar evoluindo, né? Tanto os criadores de conteúdo também, porque também é uma profissão nova, né? Ninguém imaginava que viraria um influenciador digital, um criador de conteúdo profissional que ganha muito dinheiro para, né, produzir conteúdo para as redes sociais. Então, as próprias pessoas que trabalham nessa criação de conteúdo também estão se profissionalizando, também, né, vem se desenvolvendo. Então é uma crescente, né? Eu vejo que o mercado está evoluindo muito nesse sentido, né? E tanto as empresas como os criadores de conteúdo, como o marketing digital em geral, né? Utilizando também as redes sociais como não só uma ferramenta de postagem de conteúdo, mas realmente uma ferramenta de comunicação, de interação, de feedback, de monitoramento, né, de tudo que a rede social pode trazer de benefício para a empresa. Uma coisa que as pessoas acreditam muito, que às vezes é o que trava, é que a estratégia é só um calendário. Mas, na verdade, o cronograma, toda a estratégia pensada de uma forma para você se comunicar, criar um vínculo e uma conexão com o seu público-alvo, ela é muito mais que um calendário, né? E eu vejo muito isso com os meus clientes. Às vezes as pessoas entendem que, mas por que tem que postar tal dia ou tal hora? Não é uma coisa fixa, não é uma coisa rígida, a gente não tem como saber exatamente o que vai performar e quando vai performar. Mas a gente cria uma linha editorial para saber o que a gente está comunicando. Então, para saber aquilo que a gente está passando para o nosso cliente e também para a gente conseguir chamar ele para uma call to action e, enfim, fazer uma venda, conseguir, de fato, crescer exponencialmente nas redes sociais, o que cada vez é mais difícil. Se você tivesse que dar um conselho para os seus alunos mais queridos, porque nem todos os alunos são queridos, que desmistificando um pouco essa questão da estratégia do marketing digital, o que você falaria? Olha, eu acho que assim, as pessoas elas se preocupam muito com os números, né? Quantos likes eu tive, quantas visualizações eu tive. Assim, tudo bem, existem as métricas tangíveis, né, que a gente fala, que são as métricas que você vai lá nos insights, vai ver os números de alcance, de impressões, de curtidas, de engajamento, etc e tal. Mas se eu fosse dar uma dica, a dica seria, faça o que você acha que parte de você, que é verdadeiro, né? Que você quer transmitir e seja verdadeiro naquilo que você fala, né? Então eu acho que aquelas pessoas que constroem suas comunidades, gerando conteúdo autêntico, sendo autênticas, né? Você, Jéssica, tem a sua autenticidade, tem a sua forma de pensar, você, né, carrega isso durante a sua vida, você não vai mudar agora para falar para as pessoas que agora eu não gosto mais do amarelo, agora eu gosto do vermelho. Então, as pessoas falam, mas a Jéssica gostava de amarelo, por que ela está gostando de vermelho agora? É alguma coisa errada. Então, se você é autêntica e você mostra aquilo que você faz com amor, né, e você gosta realmente daquilo, e as pessoas que seguem você
não só as pessoas próximas, mas aquelas que passam a te conhecer através das redes sociais e sentem que você realmente está transmitindo aquela autenticidade, aquela verdade, você começa a criar essa comunidade, né? Você começa a conquistar aquelas pessoas e também influenciar elas. Então, qualquer coisa que você fale e a pessoa te escuta ou assista você, vai ver que você está sendo autêntico e você também pode dar dicas valiosas para aquela pessoa, porque às vezes você sendo verdadeira e autêntica, ela pode olhar para você e falar assim, nossa, que coisa legal que ela falou, poxa, isso tem tudo a ver comigo, nossa, é uma verdade isso, né? Porque ela não pensou nisso, porque você está sendo verdadeira, você está dando né? Você não está indo só atrás de like, de número, você não está fazendo uma coisa sensacionalista para que ela veja e ache engraçado e dê um like ali e aquilo vai, né, se arrastando durante um tempo. Você está sendo autêntico e é por isso que eu falo que essa construção ela é de longo prazo. Né? Então, não adianta você fazer um conteúdo para viralizar, e aí beleza, você tem lá um vídeo que teve milhões de views, tá, e aí o próximo vídeo? Você vai fazer algo semelhante, e aí você vai continuar, né, nessa batida de sempre ficar criando conteúdo viral, ou é melhor você criar conteúdos autênticos para que, se a pessoa depois for visitar o seu perfil e ver o que realmente você faz, ela vai olhar seus outros conteúdos também e também vai curtir aqueles outros conteúdos, né? Então, eu acho que a autenticidade, né, e verdade naquilo que você faz, e amor, né, naquilo que você faz, isso talvez seja uma dica interessante. E eu acho que também, acrescentando um pouquinho a sua fala, quando a gente pensa no conteúdo viral, se a gente viraliza errado, já era, né? A gente não consegue fazer as vendas que a gente deseja, converter os leads que a gente precisa. Então, vale mais entender qual formato performa melhor dentro da sua linguagem e da sua especialidade, do que simplesmente criar conteúdos virais que não te geram nenhuma venda, nenhum valor, não acrescentam nem para o seu trabalho, nem para a vida da pessoa. Isso ainda te desqualifica como profissional, porque a pessoa ainda vai pular seus vídeos e o que vai acontecer depois é diminuir ainda as métricas que você teria aumentado. Isso é algo que as pessoas também não pensam. Elas só pensam na parte de viralizar, mas não ir no depois. O que eu faço com isso? Né? Isso é um problema que a gente vê bem acontecendo muito recorrentemente em todas as redes sociais, né? Porque depois do TikTok, essa questão da viralização veio muito mais forte. Porque é uma plataforma que tem um algoritmo que funciona diferente e que entende a criação de conteúdo de outra forma. Pensando um pouco nessa questão de estratégia de conteúdo, quando a gente cria uma estratégia focada em vendas, um conteúdo focado em vendas, o que você acha essencial ter para ter uma venda, para ter um lead qualificado, para converter de fato? Eu acho que um conteúdo relacionado a vendas, primeiro, o produto precisa ser bom, né? A gente vê aí muitos casos aí de conteúdos sendo feitos e o próprio trabalho com influenciadores, né, divulgando produtos que, de certa forma, acabam gerando aquela venda, aquela primeira venda, mas aí depois a primeira experiência com o produto, né, o consumidor ou a consumidora fala, poxa, mas esse produto aqui não é tão bom, não vou comprar mais, né? Então você gerou aquela primeira venda, teve aquele primeiro impacto e depois, né, você não tem a recompra, que é o principal trabalho do marketing, né? Você fazer a primeira venda é fácil. Você manda lá para um influenciador famoso lá, ele vai viralizar, um monte de gente vai comprar, tá, e a segunda compra? A segunda compra ela só acontece se o produto realmente for bom, né? Então, só que para você fazer essa primeira venda também, eu acho que você precisa ter uma estratégia para, se você for fazer uma estratégia digital, uma estratégia em redes sociais, né? Primeiro, ter uma consideração, ter uma área de consideração do seu produto, então argumentar com o consumidor por que ele deve consumir o seu produto e não o do concorrente. E hoje existem muitos concorrentes, né, em todos os mercados. Por que ele deve consumir o seu produto e não um do outro? Então, ele vai consumir o seu produto e não um do outro porque aquelas pessoas que fizeram a recompra estão recomendando o seu produto. E a partir dali, você vai conseguir vender mais, né? Se é um produto novo no mercado,
Você precisa gerar experimentação, você precisa fazer com que as pessoas testem o seu produto e recomendem o seu produto. Sim. Então, eu acho que hoje a gente fala, né, que o marketing de influência e o boca a boca, ele vem do mundo offline. A gente sempre influenciou as pessoas, os amigos, os familiares, as pessoas mais próximas, em todos os sentidos. Sim. Né? Olha, eu comprei aqui uma maquiagem aqui, olha que legal. Popular da escola, né? Exato, na escola, né? Em todo o seu círculo de amizades, enfim. E o digital, ele potencializou isso. Só que, da mesma forma que você no mundo offline recomendava um produto, a pessoa comprava, se ela realmente achava bom, ela falava, olha, e aí ela ia passando isso para frente, ela também recomendava aquele produto para outra pessoa, e isso ia se viralizando offline. No online é a mesma coisa. Então, parte primeiro do produto, né? Eu acho. E você montar uma estratégia com pessoas que realmente tenham a ver com o seu negócio. Né? E aí sim, fazer uma curadoria, entender quem seriam as pessoas que poderiam ajudar nessa divulgação para gerar essa venda. Para não ser uma coisa forçada, não ser um conteúdo que as pessoas vão ver, vão falar assim, tá querendo me vender, mas e aí, né? Não sei. Então tem um trabalho muito sólido nesse sentido, né? De reconhecimento de marca, reconhecimento de produto. Se o produto realmente for bom, ele vai vender. Sim. Uma questão também é que eu acho que as pessoas esquecem que o conteúdo ele não é criado só para vendas. Então você tem conteúdo de autoridade, prova social, que é quando você tem esses feedbacks falando que o seu produto, seja ele um infoproduto ou um produto físico, ele é bom e ele é validado pelas pessoas, né? Então, entender a estratégia num ponto de vista macro é importante também, justamente por isso, para você entender que seu conteúdo não pode ser só focado em vendas. Porque se for só focado em vendas, você não vai conseguir a recompra, você vai ficar um comercial chato, igual era na TV antigamente, que na época da TV, inclusive, todo mundo saía na hora do comercial para ir pegar alguma coisa, fazer outra coisa, e depois voltava a assistir a TV. Então, é entender que o seu conteúdo ele precisa ter uma linha, uma estrutura, e que não faça só o papel de vendas, né, mas também de agregar algo na vida das pessoas. E qual é o erro que você mais condena, assim, em uma pessoa que está tentando crescer no digital, que você diz, esse erro não dá para cometer, tem que ficar longe disso, se afasta, o que você tem, assim, como uma coisa que você realmente rejeita? Você falou uma coisa muito legal, porque esse trabalho de marca, né, de você ter essa diversidade de conteúdo, e não ficar aquela coisa de só compre, né? Porque senão também, né, as pessoas também, como você disse, cansam, né, de ver só isso. Então, ter essa diversidade de conteúdo, trazer conteúdos institucionais, trazer conteúdos informativos, trazer conteúdos que agreguem para aquela comunidade, para aquelas pessoas, né? E aí sim, a partir dali, você oferecer uma solução para aquela pessoa, né, para algum problema que ela tenha ou para alguma necessidade que ela descobriu que ela não tinha até então e ela viu e falou, nossa, mas talvez isso possa me ajudar de alguma forma. Então existem várias formas, né, de você fazer isso, para que não fique essa coisa de só compre, né? Compre, né? As pessoas às vezes até param de seguir porque fala, pô, só tá querendo me vender coisa, né? Não tá me agregando nada, não tá me trazendo informação, não tá me trazendo não tá me trazendo muita coisa aqui para eu justificar o tempo que eu tô gastando aqui, né? Vendo essa pessoa ou vendo essa marca. E aí eu vejo que algumas pessoas que querem crescer, como você falou, no digital, se apegam muito a isso, né? Como a gente falou, se apegam muito aos números. Então, às vezes querem só criar conteúdos para viralizar, para ter ali uns números, para poder se vender, para poder fechar algum contrato, alguma parceria com alguma marca. E não pensam em trazer conteúdos que possam agregar para as outras pessoas, né? Conteúdos que podem ser autênticos, né? Que não estejam ligados a nenhuma marca, mas conteúdos que elas acreditam que
possa ajudar aquelas pessoas a descobrir algo novo ou a pensar um pouco mais, né, sobre um assunto, sobre algum mercado, enfim. Então, acho que você só ficar também pensando em número e só ficar pensando em fazer promoção de produtos, algumas marcas hoje trabalhando muito com essa questão de influenciadores em níveis, né? Então, muita cocriação de conteúdo com nano-influenciadores, e esses nano-influenciadores também só fazendo conteúdos nesse sentido. Eu acho que essa diversidade de conteúdo e pensar um pouco fora, né, e trazer um pouco mais de conhecimento, de informação, agregar um pouco mais para a vida das pessoas, isso é o que vai fazer você ser vista, né, não só como uma ferramenta de venda, né, mas assim uma pessoa que, além de também vender aquele produto, falar sobre um contexto geral, né, ampliar um pouco esse espectro, né, de informação, né. E assim, pensando do ponto de vista de uma marca, a gente tinha conversado que a falta de estrutura do marketing é uma das grandes lacunas que fazem com que as empresas, as marcas não conseguem crescer. Quando você tem verba, é um pouco mais fácil você organizar e suprir essa lacuna e contratar diversos especialistas para realizar cada função, porque é um problema muito recorrente que a gente tem hoje. Quando as pessoas buscam você como social media, elas também esperam que você edite o vídeo, que você faça a estratégia e aí por diante. Então, todos os profissionais sentem que eles têm que ser multitarefas e recebem muito menos do que de fato deveriam. Mas pensando isso do ponto de vista de que as pessoas realmente deveriam ter mais essa estrutura, ter essa consolidação do marketing, como que uma pessoa que não tem dinheiro, ela poderia fazer para crescer de uma forma mais saudável, entendendo que ela não tem essa estrutura toda por trás? Isso é um limitador, né? Isso no mercado hoje acontece muito, né? Muitas empresas não têm recurso, e aí vão contratar um analista de marketing digital que faz exatamente o que você falou. Ele precisa criar, postar, monitorar e, né, fazer relatório e, enfim, fazer contato com o influenciador e gerenciar a campanha, etc. e tal, né, com um salário pequeno, mas é a estrutura que a marca oferece, né, e em contrapartida, outras empresas entendem a necessidade de ter uma estrutura para poder fazer um trabalho de marketing digital, um trabalho em redes sociais mais consolidado, e não só terceirizam isso para algum tipo de agência que possa ajudar nesse sentido, mas também trabalham com equipe interna. Quando você tem uma estrutura interna, é mais fácil, né, de você administrar, de você tocar essa frente, né, do marketing digital e das redes sociais. Para uma pessoa, é a mesma coisa. A gente vê que algumas pessoas não têm muito recurso e elas têm que fazer tudo sozinhas, praticamente, né? Criar conteúdo, editar, fazer o contato, etc. E assim, não tem muito para onde fugir, né? Porque o trabalho é o mesmo. Sendo 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas. Se uma pessoa for fazer todo o trabalho, ela vai ficar sobrecarregada. Se você divide isso para 2, 3, 4 pessoas, cada uma fazendo uma frente, você consegue já administrar isso de uma forma um pouco melhor, né? Então, o que eu posso dizer é que, assim, se a pessoa realmente não tiver recurso, ela tem que trabalhar sozinha, ou ela e um parceiro, né, ou uma parceira que estejam juntos no projeto e que vão trabalhar juntos, trabalhar muito, né? Porque o trabalho com rede social, principalmente, é um super trabalho, né? Você trabalha com isso, você sabe. Eu não acho que é fácil, né? Fala, vê a pessoa lá, fala, olha, que legal. O trabalho que está por trás, né, que poucas pessoas entendem, é um super trabalho. Dá muito trabalho. E é muito desgastante do ponto de vista que você não quer, se você não quiser expor toda a sua vida, você tem que ter muitos filtros e muitas mãos, né? Cuidado com o que você vai falar, o tom que você vai usar,
porque você tem que ser autêntico, como você falou anteriormente, então você tem que mostrar o que você pensa, a forma como você age, o que você de fato gosta, mas se você também mostrar tudo da sua vida, você depois vira uma pessoa totalmente sem intimidade, sem privacidade, quando vai ver, virou uma Virgínia da vida que tem que postar 24 horas por dia, né? Não que isso seja errado, mas para quem não gosta, é um problema, então é ainda mais difícil criar uma estratégia que você coloque esses limites que não te façam ultrapassar e mostrar a sua vida por inteira. E ainda nesse sentido, falando um pouquinho sobre os criadores de conteúdo atualmente, como você enxerga a colaboração entre criador de conteúdo e marca? O que você acha que falta para os criadores de conteúdo conseguirem agregar mais, então entregar mais valor para as marcas que eles trabalham e ao mesmo tempo fazer um trabalho com melhor qualidade? Eu acho que eu vejo muitas marcas fazendo um trabalho muito sólido já com alguns criadores de conteúdo, né? Inclusive abrindo espaço para cocriação. Quando a gente fala de cocriação de conteúdo, eu acho que é, né, o famoso UGC, né? User Generated Content. Isso vem também evoluindo muito, né? As marcas perceberam que os próprios consumidores podem ser geradores de conteúdo. Eles podem gerar conteúdo para as marcas, porque eles já são consumidores das marcas, né? Então, quando você faz um trabalho estratégico de base de dados e você identifica essas pessoas e às vezes convida essas pessoas para serem geradores de conteúdo, às vezes a pessoa é uma pessoa comum e ela, né, sei lá, tem lá 1.000 seguidores, 1.500 que seja, não sei, né? Não é um super influenciador. Mas ela é consumidora da marca, ela gosta da marca. Vou só explicar o que é o UGC para as pessoas ficarem mais por dentro do que a gente está falando. Quando a gente fala de UGC, a gente está falando de conteúdo gerado pelo usuário. Então, não é um criador de conteúdo no sentido influenciador, mas é uma pessoa que cria conteúdo daquilo que ela prova e vê no dia a dia dela e valida. Então, eu, por exemplo, posso usar essa caneta todo dia, mostrar ela no meu dia a dia, inserir ela no meu dia a dia e transmitir isso para as pessoas que me seguem e mostrar que ela é uma caneta boa. E eu vou estar gerando um conteúdo que a marca pode utilizar, se for assim combinado com a marca, para fazer vendas. Então, vai ter uma validação de uma pessoa, vai ter uma referência, alguém que usa a caneta, mas também é um conteúdo que a marca pode usar e que não é tão batido mais quanto os influenciadores que fazem recebidos, que mostram lá 2 segundos e acabou e o produto fica de fora, né? Sim. Então, assim, acho que do lado da marca, eu acho que se ela conseguir identificar essas pessoas que já são os brand lovers, eles já são consumidores da marca, gostam da marca, consomem a marca, e trazer esse público para falar da marca e expor isso, porque às vezes as pessoas também não querem se expor, né? Mas muitas também, né, dependendo do acordo comercial que tiver, podem gerar esse conteúdo e esse conteúdo ser compartilhado pela marca também, né? E do ponto de vista dos criadores de conteúdo, é realmente trabalhar com aquelas marcas que eles gostam, que eles acreditam, que eles consomem, mostrar para as marcas que eles são consumidores dela, que eles podem falar daquela marca com propriedade, estudar a marca, né, entender o que a marca tem a oferecer. Então, acho que tanto de um lado como de outro, as que se juntar a isso, né, e aí você tem um conteúdo real, autêntico, e que as pessoas vão acreditar, porque aquela pessoa realmente consome aquela marca, gosta, fala bem daquela marca, e aquela marca realmente oferece um produto de qualidade, um produto bom, e que atende necessidades dos consumidores. A palavra-chave, acho que hoje em dia, para a criação de conteúdo é essa, né? A autenticidade. É você ser você, mostrar o que você pensa, como você pensa, e mais ainda, trazer o seu senso crítico para as coisas, né? Então, mostrar a visão diferente que você tem sobre determinado assunto. Então, às vezes, uma marca pode estar muito bem consolidada no branding e tudo mais, pode ter já um manual de marca, e às vezes não está funcionando. Então, às vezes, vale a pena o olhar do criador de conteúdo, do estrategista, um olhar mais humanizado, que muda um pouco o padrão, mas que busca por resultados mais tangíveis, mais reais ao longo do tempo. E pensando um pouco nessa questão de cocriação, o que você acha que falta
para as pessoas conseguirem conquistar as marcas mais. Então, eu, como criadora de conteúdo, por exemplo, se eu quero conquistar uma marca para trabalhar comigo, o que você acha que falta, que necessita que as pessoas façam? As marcas elas vão atrás das pessoas que têm a ver com o seu negócio e que são especialistas naquilo, né? Que falam sobre aquilo com propriedade. Então você tem diversas pessoas que falam sobre lifestyle, que falam sobre beleza, que falam sobre moda, que falam sobre direito, que falam sobre diversos tipos de assunto. E aí, dependendo da marca, se a marca estiver relacionada com esses interesses, né? Ela vai atrás dessas pessoas, porque essas pessoas elas podem falar sobre aquilo com propriedade, foi aquilo que a gente falou, né? Então, eu acho que da parte do criador de conteúdo, realmente se especializar naquilo, né? E falar sobre aquilo com propriedade. E a marca ela vai fazer essa pesquisa, né? Ela tem a curadoria dela, que ela pesquisa em marketplaces ou em agências, né? Ou na própria rede também. E um dia ela pode te achar, falar, olha, nossa, essa menina é legal, ela fala bastante sobre isso e a minha marca está querendo falar alguma coisa nesse sentido também. Então, aí você acaba alinhando, né, a fome com a vontade de comer e aí você provavelmente vai gerar um conteúdo para aquela marca para falar sobre aquele assunto que você já é especialista. Né, que você já vem falando sobre aquilo durante um tempo. A gente vê, né, muitos co-criadores de conteúdo que são especialistas em algumas áreas, né, em alguns segmentos, e aí eles vão trabalhar com aquelas marcas daqueles segmentos. Existem outros que, né, trabalham um pouco mais lifestyle, né, dependendo lifestyle de luxo, né, o lifestyle de esportes, e aí trabalham com marcas relacionadas àquele mercado, mas estão focados naquele mercado. Né? Então, acho que você focar em um mercado ou em um segmento, isso vai te ajudar a trazer aquelas marcas, um nicho daquele segmento, daquele mercado, para você trabalhar para aquela marca. Né? Não dá para você falar sobre tudo e não ser especialista em nada, e aí, né, realmente, né, vai ficar um pouco mais difícil de você trabalhar para alguma empresa. E agora, falando do ponto de vista do que vem por aí, qual é o futuro do digital, na sua opinião? Eu sei a resposta, mas ninguém em casa sabe, então vamos compartilhar. Olha, a minha bola de cristal ela quebrou semana passada, então eu não consegui ver ainda a previsão exata do futuro. Se a gente pudesse prever o futuro, é muito complicado. Mas né? Você me falou uma coisa aí que você acha que vem com tudo. Não, eu acho que assim, a gente está vendo aí o desenvolvimento da computação quântica, né? Isso, pouca gente está explorando isso. Isso é uma coisa que vai mudar muito na nossa vida, né? No nosso dia a dia. É uma outra fase, né, da computação. Isso está em plena expansão, né? A China e os Estados Unidos vêm trabalhando muito, são os dois principais países que estão desenvolvendo as principais tecnologias nesse sentido. Eu tenho assistido alguns episódios de alguns estudos, né, falando sobre os impactos e os efeitos da computação quântica, né, na vida em geral. Computação quântica seria a mesma coisa que a inteligência artificial ou não? Não, seria uma outra forma de criptografia e de dados que estão na rede geral, né? Seria como uma transmissão via satélite de informações e que são dados que, né, partem dos átomos, né? É física pura, física. Né? Eu não sou físico, eu não entendo muito, né? Eu tô vendo esse desenvolvimento e assim é uma coisa surreal, assim, fantástica. Mas isso também requer energia, né? Então tem todas as questões de energia mesmo, né? Elétrica, enfim, tudo que demanda. A questão da inteligência artificial é uma coisa que vem se desenvolvendo. A gente jamais imaginaria que a gente ia ter um ChatGPT, um Greek, um DeepSeek, enfim, uma ferramenta desse nível para nos auxiliar no nosso dia a dia.
E a inteligência artificial ela vem se acelerando a passos muito largos. Você acha que a inteligência artificial vai substituir o trabalho do estrategista ou não? Eu acho que todo o trabalho que é feito com a inteligência artificial sempre vai depender de um humano. Mesmo um trabalho que você faça um prompt para a inteligência artificial, ele vai ter que ser revisado depois. Ele vai ter que ser validado por um humano. Não dá para você automatizar tudo. Eu vejo hoje, por exemplo, nas redes sociais, a gente fala muito sobre os personagens virtuais, que foi o meu tema de estudo na minha dissertação de mestrado. E existem alguns hoje que são criados 100% por inteligência artificial. São seres autônomos que estão ali. Só que o conteúdo é criado automaticamente, as legendas são criadas automaticamente, as interações são criadas automaticamente. No meio, sempre acontece alguma coisa gerada por humanos, né? Então, se não tiver um humano para monitorar esse trabalho, isso fica perdido. Apesar de que a gente vê hoje, por exemplo, a própria Meta, né, que está aí desenvolvendo algumas personas virtuais para serem atuantes na rede social para gerar engajamento. E aí é um outro objeto de estudo que a gente vai ter que estudar isso para ver qual que vai ser o efeito disso na sociedade, porque a nossa interação com máquinas ela é recente. Nós estamos interagindo com máquinas agora como a gente nunca interagiu na vida, né? A gente interagia com máquinas mecânicas, né? Agora são máquinas inteligentes que respondem para nós. Então, qual que vai ser o efeito disso na sociedade daqui a um tempo? E esse desenvolvimento também da inteligência artificial autônoma, que a gente diz que ela tem pensamentos próprios, ela pode te auxiliar. A gente vê hoje aplicativos ajudando pessoas a sair da depressão, por exemplo, né? Então, você conversa com uma inteligência artificial que simula uma pessoa e te ajuda naquela tua necessidade de interação, na psicologia. Outro dia eu li um artigo sobre isso, né, falando sobre esse auxílio às pessoas carentes que vivem isoladas, enfim. Então, existem vários estudos, né, para o bem e para o mal, né, de como isso pode ajudar você para algumas necessidades, mas em contrapartida também muita coisa sendo utilizada para, né, enfim, dar golpes, né, se passar por uma pessoa, substituir o nome da pessoa, a foto da pessoa, a imagem da pessoa. Isso também pode ser usado, né, para o mal também. Então, eu acho que não dá para prever o futuro. Tem muita coisa para acontecer aí nos próximos 2, 3 anos. A gente vai ver muita coisa acontecendo nessa parte de tecnologia, tanto de computação quântica como de inteligência artificial. Então, eu quero estar vivo para ver tudo isso. Vai estar, com certeza. E também eu entendo que quando a gente pensa na inteligência artificial, se a gente não tem um senso crítico por trás dela, ela vira a mesma coisa para todo mundo. Então, massifica o trabalho e as especialidades. Então, quanto mais especialista você é em determinada área, me corrija se eu estiver errada, e quanto mais você estuda para saber sobre essa área, mais você se torna insubstituível no mercado onde uma inteligência vem e vai tirar todo o trabalho operacional. Então, é muito importante que as pessoas tenham em mente que quando elas criem conteúdo, elas precisam colocar o senso crítico delas, né? Mostrar aquilo que qual a percepção que elas têm sobre aquilo que elas estão fazendo, falando, mostrando, para, de fato, não serem substituídas por uma máquina. Porque muitas pessoas se desesperam, mas não entendem que elas podem ter esse diferencial. E que a substituição não necessariamente irá acontecer, mas que depende dela também ter uma qualificação para não ser substituída por uma máquina, porque quanto mais operacional você é, menos precisamos de você, né? É essa a teoria. E pensando um pouco do ponto de vista sobre ainda a inteligência artificial, o que você acha que a gente, como criador de conteúdo, tem que
usar, tem que saber mexer. O que a gente precisa saber da inteligência artificial hoje em dia? Você falou um ponto importante, porque hoje é muito fácil, você entra lá em qualquer inteligência artificial ali que você entre, tanto a gratuita como a própria versão gratuita da inteligência artificial, pede para ela gerar um conteúdo lá, uma imagem e tal, e publica isso na sua rede social, né? Vai ser um conteúdo raso e, como você falou, um conteúdo padrão, né? Não tem um senso crítico ali, não existe uma especialização ali. Se eu pedir para ela criar um conteúdo e você pedir para criar o mesmo conteúdo, nossos conteúdos vão ser muito parecidos, talvez iguais. Então, você está nivelando ali um nível de conhecimento. E é exatamente aquilo que a gente falou. Você não pode pedir para que a inteligência artificial substitua a sua inteligência. Você não pode pedir para que ela pense por você. Mas você pode pensar sobre um conteúdo e pedir para ela ajudar a aperfeiçoar aquele conteúdo. Sim. Aí sim, eu acho que faz sentido, né? Então, por exemplo, um co-criador de conteúdo e de repente uma pessoa que trabalha muito e precisa demandar muito conteúdo, ela pode ter as ideias dela, ela pode pedir um auxílio para a inteligência artificial para ajudar ela a desenvolver aquele conteúdo e ela finalizar aquele conteúdo com as ideias dela, né? Com aquilo que ela realmente pensa. E às vezes a inteligência artificial pode ajudar muito nesse sentido, porque quando você está um pouco sobrecarregado de ideias, ou você precisa gerar vários conteúdos, e você às vezes não tem tempo, ela pode te auxiliar nesses insights, mas nunca substituir as suas ideias, o seu pensamento. E até uma ferramenta, né, para quem está começando sem muito dinheiro para investir, que pode ajudar a operacionalizar mais todos os outros trabalhos, a parte mais de atendimento, hoje em dia com o ManyChat, todas essas possibilidades são muito mais amplas, né? Então, a pessoa que antigamente não tinha como contratar braço, ela tinha que fazer absolutamente tudo sozinha. Com a inteligência artificial, isso pode diminuir um pouco, né? Isso pode ficar mais sucinto. E agora, para fechar o podcast, eu queria que você falasse algumas palavras-chave. Então, eu vou te falar uma palavra e você me fala de volta qual que é a palavra que vem à tua mente. Então, quando a gente pensa no mundo acadêmico, o que vem na sua cabeça? Uma palavra? Uma palavra. Nossa, eu acho que quando eu penso no mundo acadêmico, tem uma palavra que eu gosto muito, eu sempre gosto de falar ela, que é a palavra legado. Sempre que eu penso no mundo acadêmico, na carreira de professor, eu acho que legado é uma palavra interessante, porque a gente está aqui para compartilhar conhecimento, para deixar também o nosso conhecimento para as outras pessoas, ajudar no desenvolvimento das outras pessoas, compartilhar conhecimento, que é uma coisa que eu adoro compartilhar meu conhecimento. Eu sempre trabalhei dessa forma, até nas empresas que eu trabalhei, eu sempre compartilhava o meu conhecimento com os assistentes, os coordenadores, porque eu queria ver o desenvolvimento deles. Eu queria que quero que eles cresçam na vida. E no mundo acadêmico é a mesma coisa. Quando você entra na sala de aula, você fala que, poxa, eu quero deixar um legado para essas pessoas. Quero compartilhar meu conhecimento com elas, quero que elas se desenvolvam, que elas cresçam, né? E é muito legal quando você encontra, às vezes, alunos, alunas, depois, e ver o desenvolvimento deles. Eu tenho vários exemplos práticos disso, de alunos que eu encontro, ou pessoas que trabalharam comigo que eu encontro depois e falo, pô, Rogério, lembra tal? Eu falei, lembro, claro. Né? Então, acho que se eu tivesse que resumir tudo em uma palavra, a palavra seria legado. E quando a gente fala de marketing e estratégia de conteúdo, qual palavra viria? Olha, marketing e estratégia de conteúdo, eu acho que a gente poderia resumir numa palavra autenticidade. Eu acho que conteúdo autêntico, né, a sua autenticidade, você pessoa autêntica como você é na vida real, você também transferir isso para a sua vida digital, isso pode te trazer muitos amigos, vamos dizer assim, muitas pessoas que vão simpatizar com você. Então, acho que poderia resumir em autenticidade. E quando a gente fala de criador de conteúdo, você mantém a autenticidade ou tem alguma outra palavra que... Olha, falando de
criadores de conteúdo, eu acho que, para resumir em uma palavra, eu acho que eu resumiria na palavra trabalho. É um trabalho muito novo, muito interessante, um mercado que ainda vai se desenvolver muito. Eu admiro muitos criadores de conteúdo que fazem um trabalho fantástico nas redes sociais. Então, eu acho que esse trabalho dessas pessoas, que inclusive ajuda outras pessoas a se desenvolverem também, então essa profissionalização, né, dessa categoria de criadores de conteúdo, de influenciadores digitais, então esse trabalho profissional é muito importante. Então eu resumo nesse trabalho tudo que está em volta, né, desse conteúdo, né, que está sendo criado. Eu falei no meu primeiro episódio que eu tava nervosa, mas é porque eu não sabia como seria entrevistar você. É muito mais desafiador você entrevistar o seu professor, né? Uma pessoa que você tem como referência. Então, Rogério, eu queria te agradecer 1000 vezes, porque nessa correria toda, nesse tempo maluco, hoje em dia, nessa rotina corrida e dando 1000 matérias em 2 grandes universidades, eu só tenho a te agradecer por ter participado aqui do podcast. Espero que tenha acrescentado algo para você também. E nos vemos no próximo episódio.